Congresso aprova projeto que libera 248 bilhões e 900 milhões de reais para o governo. Ministro da Justiça Sérgio Moro vai participar de audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça na próxima semana. E Comissão de Meio Ambiente debate os lucros gerados com a preservação ambiental. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. O Congresso aprovou hoje projeto que autoriza gasto extra do governo sem descumprir a chamada regra de ouro. O texto havia sido aprovado no início da tarde pela Comissão Mista de Orçamento. Com crédito suplementar aprovado, o Congresso autoriza o Executivo a se endividar em 250 bilhões de reais para pagar despesas correntes. Sem esse dinheiro, que não está previsto no orçamento da União, o governo não conseguiria pagar despesas obrigatórias, como aposentadorias e o Bolsa Família. Se esse PLN 4 não for aprovado, o governo executivo vai ficar impedido de fazer face às despesas de custeio, como a aposentadoria e a pensão das pessoas do INSS, do Bolsa Família, das pessoas que têm o BPC, o benefício de prestação continuada, do Plano Safra. Imaginemos que um absurdo desse pudesse acontecer no Brasil. Este projeto de lei de natureza orçamentária é muito importante para o país. Não seria justo termos benefícios de prestação continuada, gastos que dizem respeito à vida das pessoas mais simples, serem prejudicados esses gastos, prejudicadas essas necessidades, por causa de disputa política pós-eleitoral, mas de uma eleição que ainda não foi assimilada por todos. A regra de ouro diz que o governo não pode se endividar para pagar despesas correntes, como salários, aposentadorias e benefícios sociais. A exceção é se houver autorização do Congresso. Antes, para limpar a pauta, os parlamentares concluíram a votação de 5 vetos presidenciais. 4 foram derrubados e 1 mantido. Um dos derrubados invalidava totalmente um projeto que isenta de reavaliação da perícia médica do INSS a pessoa com HIV aposentada por invalidez. Agora, a íntegra do projeto será transformada em lei. Os outros vetos derrubados tratam de incentivos fiscais para montadoras de automóveis, equiparação de fundações de apoio de universidades, as organizações gestoras de fundo patrimonial e anistia de multas eleitorais a partidos políticos. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, deve comparecer à Comissão de Constituição e Justiça do Senado para prestar esclarecimentos sobre conversas divulgadas no último domingo pelo site Intercept Brasil. O material mostra mensagens trocadas entre membros do Ministério Público e Moro, que na época era o juiz responsável pela Operação Lava Jato. A ida do ministro da Justiça, Sérgio Moro, à CCJ, está marcada para o próximo dia 19 de junho. A confirmação veio depois do encontro de Moro com parlamentares no início da tarde de terça-feira, no Senado Federal. A visita foi tumultuada. Cercado pela imprensa, o ministro saiu sem falar com jornalistas. Após o encontro, o líder do governo, senador Fernando Bezerra, divulgou uma carta. No texto, ele diz que foi informado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, de sua disponibilidade para prestar os esclarecimentos à Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal sobre notícias amplamente veiculadas na imprensa relacionadas à Operação Lava Jato. Bezerra continua e, no final do texto, diz que confia no ministro Sérgio Moro. O assunto repercutiu no plenário do Congresso Nacional. O caso Lula, por exemplo, está todo viciado
pela promiscuidade, pela ação combinada e criminosa desse ex-juiz com os procuradores da Operação Lava Jato. Nada aconteceu de irregular. Nós estávamos, Luiz Lima, com uma operação contra a maior quadrilha de criminosos que arrebentou o nosso país. Na manhã dessa terça-feira, antes do encontro de Moro com parlamentares, o senador Ângelo Coronel já havia protocolado 2 requerimentos na Comissão de Constituição e Justiça, em que pede que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o procurador Deltan Dallagnol prestem esclarecimentos sobre as notícias divulgadas pelo site Intercept Brasil. Se ficar realmente comprovado que houve essas conversas, esses conteúdos, e pelo que dizem ainda vem mais coisas aí, ainda com mais substância, significa que eles interferiram no processo eleitoral em 2018. Então eu não sei como é que vai corrigir a história, mas se a comprovação de fato houver, é um fato grave. Eu acho que o ministro não tem condições de continuar no Ministério da Justiça, o Dallagnol não tem condição de continuar na força-tarefa, porque aí a interferência é brutal. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se manifestou sobre o assunto. Nas redes sociais, postou que, abre aspas, nós temos que aguardar com muita responsabilidade o desenrolar dos próximos passos em relação a essas notícias antes de tomar decisões. A vinda do ministro Moro será, sem dúvida, uma oportunidade para os senadores terem acesso a todas as respostas que julgarem necessárias. Fecha aspas. Já no plenário, o presidente do Senado leu a carta do líder do governo e definiu a data da audiência pública com Moro. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet, acaba de confirmar a reunião de audiência pública na CCJ, no Senado Federal, no dia 19, próxima quarta-feira, às 9h da manhã. Setor hoteleiro e artistas divergem sobre a cobrança de direitos autorais por músicas tocadas em quartos de hotéis. Um projeto de lei que está em análise na Comissão de Constituição e Justiça quer restringir a arrecadação às áreas públicas dos estabelecimentos. O tema foi debatido em uma audiência pública hoje de manhã. O setor hoteleiro afirma que está em crise e que em 2018 pagou para o ECAD 30 milhões de reais em direitos autorais. Mas argumenta que não cabe a cobrança quando uma música é executada dentro de um quarto de hotel. Jurisprudência do STF, no âmbito do direito penal, entende o quarto de hotel como extensão da própria casa, de uso privado, individual e inviolável. É também por isso que a Lei Geral do Turismo é específica ao caracterizar os quartos de hotéis como frequência individual. A possibilidade de reprodução musical no interior de uma unidade habitacional é incerta, impossível de averiguação e fiscalização. Essa tributação do ECAD sobre os quartos de hotel, ela traz um peso significativo para a hotelaria. Ninguém entra num quarto de hotel para ouvir música em rádio, que já não existe mais. E ninguém entra em quarto de hotel para ver televisão. Nós vemos músicas e ouvimos música aqui, ó. Todos nós sabemos, as músicas estão aqui. Então, o ECAD tem que colocar as suas baterias para arrecadar aqui e deixar os hoteleiros trabalharem, porque eles representam uma grande parcela da sociedade, do trade turístico. O projeto de lei em debate muda a lei dos direitos autorais para restringir a cobrança apenas nas áreas comuns ou públicas dos hotéis. Artistas presentes na audiência discordam da ideia. O Brasil está numa crise econômica a maior da sua história e, de repente, um desconto de, no máximo, em algumas cidades, 50 centavos por diária vai mudar o turismo do Brasil. Eu estou absolutamente embasbacado em relação a isso. Tudo do serviço ali é pago e a música não é paga e nós viramos o grande problema da crise hoteleira. Nós somos o país do samba. Nós é que vamos trazer turistas. A crise não tem nada a ver com a gente, nós só agregamos valor e não é justo e inadmissível que recaia sobre os autores invisíveis que fazem a cultura desse país. Estou de saco cheio de ser falado que eu vivo de uma mata. Trabalho honestamente, como todos.
pequenos e grandes, e estou aqui para representar os que não são visíveis. No aspecto de que a música traz turistas e traz turismo para o Brasil, é muito verdade, verdadeiríssimo. Só bom lembrar também que se trouxerem turista e turismo para o Brasil e não tiver hotelaria, não vem turismo para o Brasil. Não é a questão de ser 59 centavos ou 59 reais, é a questão de se deve ou não ser cobrado. O valor é uma consequência. Eu conheço alguns cantores que já me disseram que nunca receberam nada do ECAD. A matéria já foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora está no Senado. O relator aqui é o senador Randolfo Rodrigues. À disposição desta relatoria e será à disposição dessa CCJ, e tenho certeza que será à disposição desse Senado, é buscar, e há sempre as possibilidades para isso, buscar a mediação possível, as belezas do Brasil e o potencial turístico que o Brasil tem. E a música brasileira são dois patrimônios brasileiros e que se equilibram, possam ser sintetizados sem retirar direito de ninguém, mas garantindo também as possibilidades para a rede hoteleira e para o desenvolvimento do turismo. A Comissão de Infraestrutura aprovou o projeto que dá prioridade a pessoas com deficiência no embarque e desembarque do transporte coletivo. O autor é o senador Humberto Costa e o relator na Comissão de Infraestrutura, senador Zequinha Marinho. Ainda há no Brasil desrespeito e desinteresse no que diz respeito às prioridades no atendimento às pessoas e cita, em particular, o descaso e a falta de compromisso das empresas de transporte coletivo. Em particular, quanto à prioridade de embarque e desembarque das pessoas com deficiência, informa que são inúmeros os casos relatados de pessoas com deficiência que aguardam horas para serem devidamente embarcados em aviões, ônibus ou trens. Para o autor, essas pessoas, além de enfrentarem a impaciência dos demais passageiros, ainda são confrontados com o descaso por parte das empresas de transportes. Após a análise desta CI, a matéria seguirá para a CDH, a qual caberá a decisão terminativa. A Comissão de Meio Ambiente realizou uma audiência pública para conhecer exemplos de empresas brasileiras que adotaram a sustentabilidade como meta, sem perderem a competitividade e nem diminuírem os lucros. A audiência faz parte da programação Junho Verde no Senado. O representante da Sanil, fabricante de filmes fotovoltaicos, apresentou evidências científicas de que a ação do homem no planeta influenciou o aquecimento global e defendeu a viabilidade econômica da energia solar como solução para reverter esse processo. A evolução da energia solar é inexorável e inequívoca. A gente aqui já está falando no Chile em preços de energia solar que é metade do carvão. Isso não é mais mito, não é previsão de futuro. A gente já está falando em preço de quilowatt-hora de 2 centavos. Hoje, em Minas Gerais, a gente paga 90 centavos na nossa energia. Diversos exemplos de uso desse tipo de energia por empresas brasileiras foram apresentados. Esse prédio é um prédio, a nova sede da TOTUS, empresa de software, onde você vê a fachada, sobretudo onde tem aquele ponto branco, que é a logo da empresa, impressa com membranas solares gerando energia. Aqui perto, em Goiás, sendo instalada no centro de pesquisas da Caoa Hyundai, uma fachada seguindo os mesmos conceitos. Temos aqui os nossos amigos da Natura. A gerente de sustentabilidade da Natura, empresa que fabrica cosméticos, explicou o que vem fazendo para buscar uma cadeia de produção cada vez mais sustentável e ambientalmente correta. Desde 2006 não fazemos teste em animais, mas fomos recentemente certificados como uma empresa que não pratica teste em animais para cosméticos também. E recentemente ganhamos o Champions of the Earth, um prêmio da ONU que premia as melhores empresas em gestão ambiental do mundo. E a busca de sustentabilidade no campo também foi discutida. Roberto José de Freitas, da Fazenda Santa Brígida, em Goiás, explicou como adotou a integração lavoura-pecuária-floresta com orientação da Embrapa. Era uma fazenda com pastagem degradada, baixíssima capacidade de apacentamento e que gerava prejuízos.
E a ideia inicial era fazer um sistema de integração onde a participação, a entrada da agricultura, então era fazendo correção de solos e fertilização desse solo fraco do cerrado, né, desse solo ácido, pouco produtivo, promoveria uma reforma de pastagem e a inserção da cultura do milho consorciada com capim. Isso é a alma da integração lavoura-pecuária, a introdução de plantas forrageiras e a introdução do componente florestal, no caso da fazenda, o eucalipto, que é o primeiro componente largamente adotado. Mas o senador Otto Alencar questionou o emprego do eucalipto como opção de reflorestamento. Porque nas árvores do cerrado, o eucalipto, embaixo do eucalipto não nasce nada. Porque é praticamente uma árvore que não permite que nem o braquiária dá debaixo do eucalipto. Eu tenho que ter árvores de crescimento rápido, porque se eu tiver uma árvore de crescimento lento, eu vou ter que retardar bastante a entrada do componente animal, porque o gado se coça nos troncos e quebraria essas árvores. Na próxima terça-feira, dia 18, em continuidade aos debates de Junho Verde, falaremos sobre a desertificação, o balanço das políticas para melhor uso do solo brasileiro. A falta de médicos e a situação do Sistema Único de Saúde. Assuntos que preocuparam debatedores de uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. No geral, não faltam médicos no Brasil. Nós temos cerca de 470 mil médicos, mas nossa projeção para 2020 é ter 500 mil médicos. Tem médico suficiente? A resposta é sim. Estão bem distribuídos? Não. Quando se olha de perto a realidade de mais de 5 mil municípios brasileiros... É necessário levar não apenas médicos, mas o SUS ao interior do Brasil. A presença do médico isolado ela é ineficaz, inefetiva, coloca o profissional médico debaixo de uma enorme tensão, que é dar conta de situações que ele não tem o aparato necessário se não estiver inserido numa rede de apoio, e principalmente se não contar com uma equipe multiprofissional. Essa política que o Ministério agora definiu, que o Mais Médicos vai ser restrito aos municípios 4 e 5, na classificação que eles fizeram, e que não vai ter mais novas contratações para os municípios de categoria 1, 2 e 3, de perfil 1, 2 e 3, me parece um equívoco completo. Os grandes municípios, então, a gente cortar o Mais Médicos neles, o resultado vai ser agravar ainda mais essa situação dramática que eu apontei aqui. O Ministério Público, na maior parte dos municípios, obriga que os municípios façam um concurso público para as equipes, tanto para o enfermeiro, como para o técnico de enfermagem, como para o agente comunitário de saúde. Então não tem como demitir. Saiu o médico, suspendeu o incentivo, o município continua financiando a equipe, ele não pode mandar embora. Fixação de médicos nas áreas mais vulneráveis. Eis o problema para gestores e a própria sociedade. Ter uma universidade em Pinheiro, no interior do Maranhão, que a gente tem uma parte do Maranhão, que é a Baixada Maranhense, é estratégico, porque ali vai abranger toda uma área que tem doenças endêmicas ainda, como a esquistossomose. A gente tem que ter mecanismos de que as pessoas fiquem naquela região, porque elas estão sendo formadas dentro de um cenário que vai lhes possibilitar, certamente, ter uma atuação muito mais eficiente. A gente tem dificuldades de fixar profissionais em regiões de extrema vulnerabilidade social. E é uma equação que não envolve só a dependência de um programa Mais Médicos, né? Envolve um conjunto de ações. Só no Saúde da Família, em abril, nós tínhamos 808 vagas abertas. Médicos que saíram do programa. Possivelmente migraram para o Mais Médico, em 375 municípios. Atualmente, nós estamos com um edital aberto para o programa Mais Médicos, com 2.100 novas vagas e com 8.571 médicos inscritos, né, para essas 2.100 novas vagas, cobrindo 1.115 municípios. Nas décadas de 1970 e 1980, muitos brasileiros foram contratados pela construção civil para trabalhar no exterior. A lei que regula esse tipo de contrato é de 1982. Mas, com o tempo, as exigências da legislação passaram a desestimular essas contratações. Agora, o Senado quer atualizar a norma em vigor para facilitar a vida de quem contrata e de quem vai prestar serviço fora do país.
O projeto foi aprovado na Comissão de Relações Exteriores no ano passado. Agora, na Comissão de Assuntos Sociais, o relator mantém o texto apresentado. Segundo o senador Eduardo Gomes, as mudanças propostas na atual legislação garantem estabilidade jurídica às empresas que contratam brasileiros para trabalhar no exterior, além de manter as garantias trabalhistas aos empregados contratados ou transferidos. Nesse caso, o contrato de trabalho no Brasil é suspenso e passa a valer exclusivamente a legislação do local de execução dos serviços. Diminui os custos e encargos tributários incidentes sobre a sua expatriação. Estimula a qualificação do empregado, com a aquisição de conhecimentos estratégicos e permite a transferência de mão de obra qualificada para subsidiárias. Não se verifica uma redução ou eliminação dos direitos do trabalhador, pois não se suprime a rigor qualquer direito material, sendo inclusive garantido o recolhimento das contribuições para a Previdência Social, FGTS e PIS, pelo empregador. Se for aprovado nesta quarta-feira na Comissão de Assuntos Sociais e não houver requerimento para análise no plenário, o projeto segue para a Câmara dos Deputados. A reunião começa às 9h30 da manhã. Como e onde nascem as leis? Um projeto do Senado leva a estudantes de escolas públicas de Brasília as informações sobre como trabalham os senadores. A iniciativa prepara os alunos para que eles elaborem uma proposta que pode vir a ser votada pelo Congresso Nacional e, quem sabe, até virar lei. Os alunos do Centro de Ensino Fundamental 10 do Gama receberam aulas de processo legislativo. Eles aprenderam como são elaboradas as leis brasileiras. O projeto piloto é uma simulação do trabalho dos parlamentares direcionado para alunos do 8º e 9º ano. E eu pensei que seria muito bom para a sociedade, para o Senado, para a política brasileira, que também os alunos do ensino fundamental já começassem a se familiarizar com o processo legislativo, para que eles, ao longo do tempo, fossem se tornando cidadãos mais conscientes e participativos. O projeto faz parte do programa E-Cidadania do Senado, que fomenta a participação popular na atividade legislativa. Os alunos participaram de 4 aulas para conhecer sobre os poderes da República e suas competências, criar ideias que podem ser leis, redigir os projetos, debater e votar. Tudo a ver com a minha disciplina, que é a história, né? A gente sempre questionando as coisas, sempre utilizando muito política em sala de aula. A política está em tudo o que a gente precisa. Ao nascer a gente está fazendo política, num jogo de futebol a gente está fazendo política. Então, e pensar no meu país. Os alunos elegeram uma ideia para ser cadastrada no portal E-Cidadania do Senado Federal. Se o projeto receber 20 mil apoios populares, será debatido na Comissão de Direitos Humanos e Participação Legislativa, a CDH, e pode virar um projeto de lei. Para a maioria dos alunos, foi o primeiro contato com a política. Empolgados com o projeto, alguns acharam uma forma de dar voz à comunidade e à escola pública. Já outros acreditam que conhecer a política é um meio de acabar com o discurso de ódio e aprofundar os debates. Vai dar uma oportunidade para o futuro do Brasil dizer o que eles pensam, o que eles podem apresentar para o futuro, e não só para o futuro, mas como também para agora. Eu achei muito importante porque eu tive como de falar minha opinião e escutar a opinião de vocês. Eu achei bem bacana. Acho que seria legal ir no Senado, bem legal. Seria com os senadores mesmo? Seria bem legal participar da votação, seria bem legal. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.